tarde. Nessa tarde eu salvo você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Sueli Chiquite e você está no canal Mensagens Bíblicas. Nessa tarde eu peço a você que ative o sininho e inscreva-se também no canal e eu te agradeço. Muito obrigada. Eu quero deixar alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra em João capítulo 4, que fala a respeito da samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Então o texto diz que Jesus passou por ali onde estava a fonte de Jacó, né? E Jesus assentou junto da fonte. E o texto diz que Jesus estava cansado. Mas nós entendemos que Jesus ele tinha ali um plano, um propósito ali naquele lugar, naquela fonte. Porque Jesus, ele sabia que a samaritana viria ali pegar água. Porque o texto vai nos dizer sobre a samaritana, ele vai confrontar aquela mulher com a situação a qual ela vivia. Então dá-nos a entender que Jesus, ele sabia que ela ia chegar ali, porque o nosso Deus, ele sabe tudo sobre a nossa vida. Ele sabe o nosso de tarde, o nosso de noite, o nosso amanhã. E nós não sabemos, mas Jesus, ele já sabe. Ele conhecia aquela mulher e ele sabia o que aquela mulher estava vivendo. Jesus chegou ali para esperar por aquela mulher, para oferecer-lhe a água da vida, para mudar o cenário da vida daquela mulher. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um dia todos nós fomos chamados e naquela ocasião foi a vez daquela mulher, daquela samaritana, que não se comunicava os judeus com a samaritana, mas Jesus nos ensina também que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não importa quem seja a pessoa. Jesus nos confiou pregar o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Então Jesus já está diante daquela mulher e já pede àquela mulher água. E ela diz a ele: como pode tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? E Jesus disse para aquela mulher: se tu conheceras quem é o dom de Deus e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água da vida. Jesus estava ali para mudar o cenário da vida daquela mulher. Ele estava ali para mudar a forma que aquela mulher estava levando a sua vida, porque Jesus conhecia a situação daquela mulher. Era uma mulher julgada perante a sociedade e ela tinha esse horário onde, no momento qual ninguém estava ali, né? Porque as pessoas a julgavam, mas Jesus queria mudar aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva?
e ela se interessa a saber como ele tiraria a água viva se o poço ali que estava diante deles era fundo e não tinha como tirar. Então ela indaga a Jesus assim, e Jesus diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? E ela diz para Jesus, se ele era maior do que o pai dela, Jacó, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus diz para aquela mulher que qualquer que bebesse da água daquele poço, daquela fonte, voltaria a ter sede, né? Mas a água que ele desse não. E Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Jesus queria dar para aquela mulher, para aquela samaritana, o conhecimento, o caminho, a verdade e a vida, a mudança de vida. Queria oferecer para aquela mulher a palavra, o caminho de salvação, de vida eterna, mudança, para que ela deixasse aquela condução que ela estava vivendo para ser abençoada, para ter direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, eu não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus viu que ela se interessou e disse para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Que Jesus queria oferecer para ela e para a família dela. Mas Jesus estava fazendo com ela um confronto de vida, porque Jesus sabia que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha ainda não era dela. Queria fazer ela entender que ele conhecia a vida dela e queria mudar, queria transformar, restaurar a vida dela, mudar o cenário de vida de acusadora para pregadora do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha meditar na palavra nessa tarde, venha receber esta palavra e venha permitir o Senhor mudar o caminho da sua vida, venha conhecer o caminho, a verdade e a vida que te leva para a salvação, que muda o cenário da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra, aí Jesus disse: mulher, respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Então ela pôde entender que Jesus conhecia a vida dela, sabia tudo que estava ocorrendo com ela, né? E Jesus mudou a vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está pronto para mudar a minha e a sua vida em todo tempo, para nos guardar e para nos livrar. Basta nós meditarmos na palavra do Senhor. Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus.